Olá, oitavo ano! Sejam bem-vindos à nossa aula de português de hoje. Nós iremos para a página 103, porque iniciaremos o estudo das vozes verbais, tá? Esse conteúdo vai da página 103, 104 até a página 105, ok? Então vamos lá. Vozes verbais. Nos períodos, o sujeito pode se relacionar com o verbo de diferentes maneiras, estabelecendo diferentes relações de sentido. Os tipos de relações que se estabelecem entre esses termos são chamados de vozes verbais. Então, a voz do verbo, a voz verbal, é a relação que existe dentro da oração, dentro do período, entre o sujeito e o verbo, tá? De novo, relação de sentido que existe entre sujeito e verbo. As vozes verbais podem ocorrer de três formas: na voz ativa, na voz passiva e na voz reflexiva. Essas são as três formas de se ocorrer as vozes verbais. Começamos então pela voz ativa. A voz ativa, ela é bem simples de compreensão. Por quê? Nessa voz, o sujeito está praticando a ação. Ele é que está fazendo alguma coisa, ok? Então vamos ver aqui o exemplo. Leia este parágrafo retirado da biografia de Lampião, o Rei do Cangaço. Conhecem Lampião, né? Nós temos aí o quadrinho da Aprenda Mais. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, ficou conhecido por sua audácia, noticiada diariamente nos jornais do país e até no exterior. Visto por muitos como um herói, por outros era um vilão da pior espécie. Em pleno sertão nordestino, roubava, matava, sequestrava, mas também gostava de festa, música, poesia, rezava diariamente e só andava perfumado. Existem até, eu não sei dizer para vocês se são verdadeiras, mas pessoas afirmam que uma forma de se saber que o bando estava na região, por exemplo, ou então que estava chegando, era o odor, né? O cheirinho lá do perfume. Sim, e o perfume, resultado dos saques, era importado. Nessa época as coisas eram bem mais difíceis, a acessibilidade aos produtos era bem mais complicada. Então vamos ler aqui esse parágrafo. Em tempos de calmaria, os cangaceiros dividiam o tempo entre a fé e o prazer. Jogavam cartas, bebiam, promoviam lutas de homens e de cachorros. Acreditem, lutas entre homens e cachorros. Faziam versos, cantavam, tocavam e organizavam bailes. Para essas ocasiões, se perfumavam muito. Há relatos de que os bandoleiros perfumavam até os cavalos quando andavam montados. Um hábito perigoso. Às vezes a polícia os identificava, como eu falei anteriormente, na caatinga pelo cheiro forte dos perfumes. Eles eram muito audaciosos, eles conseguiam fugir, né, rapidamente dos policiais. Mas em alguns momentos acabavam sendo pegos exatamente por causa dessa excentricidade de gostar do perfume. Então vamos lá, nós temos verbos em negrito nesse parágrafo, que são dividiam, jogavam, promoviam, faziam, organizavam, perfumavam e identificava. Se você perceber, há uma relação entre todos esses verbos, uma relação de ação. Eles jogavam, eles promoviam, eles faziam, certo? Os verbos destacados nesse trecho são classificados como transitivos diretos. Como vimos, esses verbos são assim definidos porque exigem um complemento que se liga a eles sem a ajuda de preposição, que nós chamamos do objeto direto. De outro lado, esses verbos apresentam também um sujeito. Por exemplo, vou colocar aqui a primeira frase para vocês. Os cangaceiros dividiam o tempo. Quem é o sujeito dessa oração? Os cangaceiros. O que esses cangaceiros faziam? Dividiam tempo, que é o meu predicado, certo?
lá no meu predicado eu tenho o verbo dividiam. Próxima oração. Os cangaceiros jogavam cartas. Então vamos lá, os cangaceiros jogavam cartas. Meu sujeito, quem jogava carta? Quem jogavam as cartas? Os cangaceiros. Meu predicado, jogavam cartas. E o verbo jogavam. Os cangaceiros promoviam lutas. Novamente, quem é o sujeito? Os cangaceiros. Predicado, promoviam lutas. E o verbo promoviam. Nos 3 casos, os verbos transitivos diretos se ligam a 2 termos. Quem são? Os sujeitos, os cangaceiros, e o objeto direto, que é o complemento desses verbos. Dividiam o tempo, jogavam as cartas, promoviam as lutas. Analisando a maneira como essa ligação foi feita, percebemos que nos 3 exemplos, os cangaceiros praticaram ações. Nesse caso, nós temos a voz verbal ativa, ou simplesmente voz ativa. Então, voltando para a primeira oração. Os cangaceiros dividiam o tempo. Gente, esse verbo dividir está indicando uma ação. Quem pratica essa ação de dividir? Os cangaceiros. Por isso, essa oração está na voz ativa. Por quê? O sujeito, os cangaceiros, é quem está dividindo o tempo. Percebam, na voz ativa, o sujeito é aquele que pratica a ação. É ele que está praticando a ação delimitada pelo verbo, ok? Página 104. Chegamos então, partindo aí da voz ativa, nós chegamos na voz passiva. Elas são paralelos umas das outras, só que de forma inversa, tá? Na voz ativa, o sujeito é aquele que pratica a ação, ele que está fazendo. O cangaceiro joga a carta, o cangaceiro divide o tempo, o cangaceiro rouba o banco, ele está praticando a ação. O sujeito, o cangaceiro, pratica todas as ações, então voz ativa. Na voz passiva, o sujeito não pratica, ele recebe, ele sofre a ação. É o contrário. Ao invés de praticar, o sujeito vai sofrer a ação verbal. Entender melhor aqui no exemplo. Voz passiva. No entanto, essas frases poderiam ser escritas de outra maneira. Observe. Agora aqui, nós vamos inverter. As frases que foram vistas anteriormente, orações na voz ativa, serão colocadas agora para a voz passiva. Primeira frase. O tempo era dividido pelos cangaceiros. Ok? Quem é agora aqui o meu sujeito? São os cangaceiros? Não. O meu sujeito agora é o tempo. O tempo. Cartas eram jogadas pelos cangaceiros. E aí? Quem é o meu sujeito? O que estava sendo jogado pelos cangaceiros? As cartas. Lutas eram promovidas pelos cangaceiros. O que eles estavam promovendo, os cangaceiros? As lutas, certo? Agora, houve uma inversão dos termos. O objeto direto, que era o tempo, as cartas e as lutas, passou para a posição do sujeito. Com essa mudança, observe que o sujeito se tornou o alvo da ação verbal, a ação praticada pelos cangaceiros. Agora, o tempo é o sujeito, porque são os cangaceiros que estão dividindo ele. Agora, a carta se torna o sujeito, porque são os cangaceiros que estão jogando ela. Agora, as lutas se tornam o sujeito, porque são os cangaceiros que estão promovendo ela, ok? Assim, nesses exemplos, ocorre a voz passiva. E na voz passiva, nós temos uma pequena diferença. Lá na voz ativa, quem faz tudo é o sujeito. Entendido? É o cangaceiro que joga, é o cangaceiro que divide o tempo, é o cangaceiro que promove as lutas. Aqui, o sujeito sofre a ação. Aqui é o tempo que está sendo dividido. Aqui são as cartas que estão sendo jogadas.
E aqui são as lutas que estão sendo promovidas. Mas quem vai fazer a ação na voz passiva? Se o sujeito recebe, alguém precisa fazer. Nesse caso, na voz passiva, nós temos o agente da passiva. O agente da passiva é aquele que irá fazer a ação. É ele que vai praticar a ação contra o sujeito, tá? Então vamos lá. Voz ativa é o sujeito que pratica a ação. Não tem interferência de externos, é ele que faz as coisas. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal. É algo ou alguém que vai fazer alguma coisa com ele. Voltando aqui para o primeiro exemplo. O tempo era dividido pelos cangaceiros. O tempo se tornou meu sujeito. Quem está dividindo o tempo? O cangaceiro. Então, quem é o sujeito da passiva? Quem é que está praticando a ação? O cangaceiro. Mas quem é o sujeito que está sofrendo? O tempo. Ok? A voz passiva pode ocorrer de duas formas. Nós temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Na voz passiva analítica, nós temos a formação dela através do verbo ser mais o particípio do verbo principal. Eita, tia, que negócio complicado. Verbo ser mais particípio do verbo principal. Vamos ver o exemplo. Os cangaceiros organizaram o baile. Vamos colocar aqui para vocês. Os cangaceiros organizaram o baile. Os cangaceiros é o meu sujeito. Organizaram o baile é o meu predicado. O verbo é organizaram. Então, aqui nessa oração, quem é o sujeito? Os cangaceiros. E eles estão fazendo o quê? Organizando o baile. Então, aqui está na voz ativa, porque é o sujeito que está fazendo, tá? Como que eu faço para pegar essa mesma oração e transformar para a voz passiva, no caso analítica? Fica da seguinte forma. O baile foi organizado pelos cangaceiros. Olha aí a inversão dos termos. O sujeito, os cangaceiros, agora se transformou agente da passiva, certo? Lá na voz ativa era o cangaceiro que fazia, certo? Aqui na voz passiva, ele continua fazendo, ok? Só que lá como um sujeito da voz ativa e aqui como um agente da passiva. Então a oração ficou: o baile foi organizado pelos cangaceiros. Então eu tenho agora o baile como meu sujeito e o meu predicado é: foi organizado pelos cangaceiros. Foi organizado é a conjunção que eu acabei de falar para vocês, a locução que eu acabei de falar para vocês. O foi é o verbo ser, conjugado, certo? E organizado vem do verbo organizar, que é o mesmo que foi usado na oração principal, lá na oração da voz ativa. Lembra que o verbo, lá na sua classificação, nós temos o verbo no infinitivo, o verbo no particípio e o verbo no gerúndio. No infinitivo, o verbo termina em AR na primeira conjugação, ER na segunda e R na terceira. No particípio, ele termina em DA, DO. E no gerúndio, NDA, NDO. Então, todos os verbos da voz passiva analítica precisam estar no particípio, tá? O verbo principal que você vai fazer a transformação tem que estar no particípio. Então, ele tem que terminar em DA, DO. O verbo original, lá da frase da voz ativa, é organizaram. Se eu trago ele para a voz passiva, ele se transforma em organizado. Terminou em DO. Só que eu não posso colocar só ele, eu tenho que colocar o verbo ser. Só que a gente já viu que o verbo ser é um verbo irregular, não é isso? Eu sou, tu és, ele é. Então, dependendo da conjugação, o verbo vai se transformar. Então, aqui a frase ficou: o baile foi organizado pelos cangaceiros, certo? Meu sujeito, o baile. A minha locução foi organizado. Verbo ser mais o particípio do verbo principal. Organizaram se transformou em organizado. Por quem?
pelos cangaceiros, que é o meu agente da passiva, certo? Essa é a voz passiva analítica. Na voz passiva sintética, nós formamos por um verbo transitivo direto, acompanhado pelo pronome apassivador se. Então, na voz passiva sintética, nós temos o verbo, aquele mesmo verbo lá da voz ativa, e ele vai ser acrescido do pronome apassivador se. Olha como é que ficou o mesmo exemplo. Organizou-se um baile. Eu peguei o verbo que era organizar, aqui ele foi conjugado, organizou, juntei com o se, que é o pronome apassivador, e aí a frase ficou dessa forma. Organizou-se um baile. Ok? Voz ativa. Os cangaceiros organizaram o baile. Foi o cangaceiro que praticou a ação, tá? Foi ele que organizou o baile. Voz passiva, no caso analítica. O baile foi organizado pelos cangaceiros. O meu sujeito é agora o baile. E quem foi que organizou o baile? Os cangaceiros, que agora se tornaram agente da passiva. E na voz passiva sintética, eu tenho o verbo mais o pronome apassivador se. Organizou-se um baile. Ok? Página 105. Nós chegamos agora na última voz verbal, que é a voz reflexiva. Então, recapitulando. Voz ativa, o sujeito faz a ação. Tainara pegou o copo com água e bebeu. Obrigada. Então, quando eu digo Tainara pegou o copo, fui eu que peguei o copo. A ação foi minha, o sujeito sou eu e eu pratiquei a ação. Certo? Na voz passiva, o copo foi pegado por mim, né? Fica meio estranho, mas seria a voz passiva. O copo se torna o sujeito e eu, a agente da passiva. Na voz reflexiva, a ação verbal, como aqui diz no livro de vocês, a ação verbal não tem outro ser como alvo. Acontece com você mesmo. Na voz reflexiva, você pratica e você recebe a ação verbal ao mesmo tempo. Reflexo, quando você está diante do espelho, não é isso? A sua imagem é projetada no espelho e ela volta para você. Você consegue ver a si mesmo, certo? Então aqui é a mesma coisa. Voz reflexiva, você pratica e você recebe a ação ao mesmo tempo. Exemplo. Nós podemos ter o próprio agente como alvo. Os cangaceiros se perfumavam. Vou colocar aqui. Os cangaceiros se perfumavam. Quem está praticando a ação? O cangaceiro. O que ele está fazendo? Perfumando. Mas quem está recebendo o perfume? O cangaceiro. Entendeu? O cangaceiro borrifa o perfume e o perfume vai parar onde? No próprio cangaceiro. Então ele pratica a ação de perfumar e recebe a ação de ser perfumado. Por quem? Por ele mesmo. É ele que está praticando a ação, tá? Nós também temos a ação que pode atuar reciprocamente entre mais de um agente. Exemplo, eles se escondiam na caatinga. Nessa oração, nós temos o sujeito, que são eles. O que eles estão fazendo? Se escondendo. Quem se esconde automaticamente recebe a ação de estar escondido, certo? Eles se escondiam, então o sujeito que é eles está se escondendo e recebendo essa ação ao mesmo tempo. O exemplo do perfume é realmente bem claro. Os cangaceiros se perfumaram. Então quem é o sujeito? O cangaceiro. O cangaceiro está fazendo o quê? Praticando a ação de perfumar. Só que ao mesmo tempo que ele borrifa o perfume nele, ele também está recebendo o perfume.
ele está praticando a ação de se perfumar e está recebendo essa ação ao mesmo tempo. Por isso, voz reflexiva, porque o sujeito pratica e o sujeito recebe a ação ao mesmo tempo. Ok? Recapitulando para encerrar. Voz ativa, o sujeito pratica a ação. Eu estou fazendo, tá? Voz passiva, o sujeito recebe a ação. Ele sofre a ação verbal. E na voz reflexiva, o sujeito pratica e o sujeito recebe a ação ao mesmo tempo. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. E agora, presente em forma de atividade. Página 106. Antes que você diga assim, meu Deus, a tia Tainara quer arrancar o meu couro. Por favor, acompanhe as páginas comigo para você perceber que, apesar de serem muitas páginas, a atividade é toda objetiva, tá? Toda objetiva. Vai da página 106 até a página 111. Eu até menti, porque eu disse que era toda objetiva. Não é, a última questão é subjetiva. Só a última você vai ter que escrever. Mas da primeira até a 14ª são todas objetivas, ok? Na nossa próxima aula nós faremos a correção dessas duas atividades. Da atividade lá do primeiro momento e da atividade de agora, ok? Até a próxima!